Olá pessoal, nós estamos aqui para falar sobre a segunda parte da aula da sexualidade e o tema hoje é afetividade na maturidade e vamos trazer algumas pesquisas para vocês. Espero que vocês curtam a aula. Beijo! Voltando então à temática da afetividade na maturidade, eu venho trazer para vocês um dado bastante interessante de uma pesquisa que foi feita. Essa é uma pesquisa internacional que apontou que 20% das mulheres e 5% dos homens, quando vão envelhecendo, têm diminuído o seu desejo sexual. Uau! Sabe isso quer dizer? Que 80% das mulheres e 95% dos homens idosos mantêm o seu desejo sexual tão forte quanto tinham na vida adulta. Tá vendo por outro prisma a mesma informação? Então, isso é um dado muito importante. As pesquisas sobre sexualidade têm ganhado muito espaço na área acadêmica, porque as pessoas têm visto a importância desse assunto e de falar sobre isso e de obter dados da população sobre isso. Isso vem ganhando força de 2007 para cá, porque houve um momento que houve um abafamento e um movimento contra pesquisas dessa natureza. Foi após um documentário que foi feito, na realidade uma pesquisa que foi feita pelo Dr. Kinsey nos Estados Unidos em 1948, foi praticamente a primeira pesquisa sobre sexualidade no mundo. E ele fez uma pesquisa enorme, tem um vídeo sobre isso que chama do relatório Kinsey. Eu posso depois colocar a foto para vocês, a capa do vídeo, para vocês verem, é muito interessante. Mas na realidade, esse pesquisador descobriu coisas muito intrigantes em relação à sexualidade dos americanos, e isso não foi bem visto na época. E então houve esse movimento contra, e durante muito tempo as pessoas, não vou dizer que elas perderam o interesse, mas não desenvolveram pesquisas sobre sexualidade durante muitos anos. E esses pesquisadores mais atuais que têm feito essas pesquisas têm visto que a sexualidade é um tema bastante incompreendido, principalmente na fase do envelhecimento, e mostram dessa forma a importância de se realizar pesquisas nessa área. Como resultado da falta de pesquisas, existem algumas crenças sobre a sexualidade do idoso. Por exemplo, que pessoas idosas não se interessam por atividade sexual e não se conversa sobre isso. Muitas vezes a pessoa, principalmente as mulheres, tem dificuldade até de relatar para os profissionais de saúde alguma coisa relativa à sua sexualidade, às vezes a sua falta de desejo ou modificação da parte fisiológica, né, da sua sexualidade, como a secura e algumas outras coisas que acontecem nesse processo, não vai ser o tema da aula de hoje, porque elas têm medo do que esse profissional de saúde pode pensar dela. Nossa, será que ele vai pensar que eu estou fazendo atividade sexual demais? Isso pode comprometer a minha moralidade? Então tem essas preocupações, porque algumas pessoas têm companheiro e outras não, algumas pessoas são viúvas e querem ainda ter atividade sexual, mas o assunto fica velado e isso prejudica. Uma das coisas que trouxe bastante prejuízo nesses últimos anos foi o aumento, por exemplo, de mulheres casadas que só tinham um parceiro, o próprio marido, com presença de HIV, que é uma doença sexualmente transmissível, e de outras doenças. Porque não conversam, porque não usam preservativo, que eventualmente não sabem ou sabem que esse marido tem vida sexual fora do casamento. E com esse aumento de mulheres idosas contraindo essas doenças, houve essa preocupação. Quer dizer, precisamos conversar sobre isso, né? Precisamos falar com essas pessoas que elas precisam se preservar e que elas precisam ter os cuidados que a gente orientaria qualquer jovem que tivesse na vida sexual ativa. Então, entender que realmente a pessoa idosa mantém a atividade sexual, mantém uma vida sexual ativa e que ela precisa ser orientada
como nós orientamos os jovens, porque nem toda pessoa, só porque ela é idosa, que ela tem essas informações claras, né? Num trabalho que eu tinha com pessoas idosas, alguns anos atrás, entrevistei algumas delas, e aqui a gente observou que algumas idosas que se separaram ou ficaram viúvas e se casaram novamente, muitas vezes foram muito mais felizes no segundo ou terceiro casamento, porque já entraram para esse casamento com outra visão da própria sexualidade. Muitas vezes, quando se casavam jovens, não tinham a informação vinda dos pais dessas mulheres, e o homem às vezes vem com uma outra perspectiva em relação à vida sexual, e essa harmonia às vezes não é alcançada por esse casal. Mas com essa convivência, vão levando e vão se ajustando. Alguns se ajustam muito bem, outros nem tanto, mas às vezes numa segunda tentativa de casamento, quando a pessoa ficou viúva e decide se casar de novo, porque ela quer um companheiro. Às vezes ela quer um companheiro só para fazer companhia, mas muitas vezes ela quer um companheiro também para ter atividade sexual. Então ela já entra para esse casamento com uma outra visão, com uma outra maturidade de coisas que ela aprendeu ao longo da vida dela. Agora eu vou ler para vocês um depoimento de uma senhora que tinha 66 anos na época que ela me deu esse depoimento. Eu vou ler aqui para vocês. Olha, fui casada por mais de 30 anos com um homem e tive 6 filhos com ele. Durante todos esses anos, não sabia que o sexo poderia ser prazeroso. Mantinha relacionamento com ele sempre que ele queria, mas nunca gostei. Ele se foi. Fiquei só durante uns 5 anos. Agora me casei novamente com um senhor de 70 anos, mas que tem o vigor de um jovem de 18. Ele me trata bem o tempo todo, me elogia, é carinhoso. Com ele descobri como o sexo é gostoso. Só agora, depois de velha, é que fui saber que fazer amor é uma coisa muito boa. Gente, não é fantástico a gente ouvir um depoimento desse? Ao mesmo tempo que é triste de saber que ela teve 6 filhos com um homem que ela nunca sentiu prazer, mas é bonito ver que mesmo na velhice ela descobriu a sexualidade como uma atividade prazerosa. Nunca é tarde para a gente poder viver essas emoções, não é? Olha, agora eu vou trazer um outro depoimento para vocês. Essa, minha aluninha lá, ela tinha 70 anos na época que ela me deu esse depoimento. E ela diz o seguinte: no meu primeiro casamento, não gostava de ir para a cama com meu marido. Ia para cumprir a obrigação. Você já ouviu alguém falar isso? Que ia para a cama para cumprir a obrigação? Ok. Depois de ficar viúva, encontrei esse meu marido, que também era viúvo, que é o marido atual dela. Agora é que aprendi como é gostoso o sexo. Eu não mudei nada nas palavras deles, tá? Tô lendo igualzinho eles escreveram. Ele agora está meio doentinho, mas no começo, logo que a gente se casou, que coisa boa que era. Ele tem ciúmes de mim, mesmo sendo eu tão velha. Cuida de mim, me acompanha aonde eu quero ir. E ele tinha ciúmes dela mesmo, porque ela vinha para as aulas e ele vinha junto para vigiar. Muito bonitinho. E o último depoimento que eu vou ler hoje é de uma senhora com 61 anos, uma graça. Ela fala o seguinte: eu, quando casei, não conseguia gostar de sexo. Casei-me virgem e sempre ouvi falar que sexo era feio e pecado. Só depois que fiz 40 anos e já estava casada há 22 anos é que comecei a me permitir gostar da relação sexual. Meu marido sofreu muito comigo, coitado. Mas agora conseguimos ser felizes nesta parte também. Essa é uma senhora que conseguiu superar a questão da sexualidade, que ela tinha tabus, né? E o marido teve paciência. E quando ela conseguiu se libertar aos poucos, eles puderam então ter plenitude de felicidade nessa parte também, como ela mesma disse. Traremos para vocês nesse canal mais algumas aulas com temáticas da afetividade e sexualidade na velhice, com mais informações sobre isso. No próximo item, na próxima aula, iremos trabalhar um pouco da questão da sexualidade relacionada à imagem corporal, ok? Até lá então, beijos!